Então, vamos lá. Eu selecionei hoje, né, para falar, porque algumas pessoas conseguem emagrecer sem fazer exercício físico. Então, é um tema, assim, bem, né, interessante, na verdade, bem desafiador. Ai, que legal, olha, professora, a senhora está me inspirando a fazer endócrino. Endócrino é maravilhoso, é uma área linda, maravilhosa, envolve toda a clínica médica, e eu super indico, eu sou muito feliz fazendo endocrinologia. Eu adoro. E essa área de metabolismo é linda também, dentro da endocrinologia, né? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Quando a gente pensa em emagrecimento, né? Então, o que é comum a gente escutar? Então, para o sucesso do emagrecimento, a gente tem que ter dieta e exercício físico, não é isso? Então, é bem frequente a gente escutar isso. E aí, o que o nosso cérebro entende? O nosso cérebro entende que eu tenho que ter os dois fatores, né? Que eu tenho que ter a dieta e o exercício. Se eu não tiver um dos dois fatores, eu não vou emagrecer, não é isso? Então, é a mensagem que chega pra gente. Então, assim, vamos dizer, é como um bolo que a gente vai fazer, né? Se eu não tenho pelo menos um dos ingredientes essenciais, o que vai acontecer? O meu bolo vai desandar, né? Só que o interessante é que muita gente não gosta de fazer exercício físico, né? Muita gente não tem afinidade com exercício físico. E por que isso acontece? Vocês podem até ir me mandando aí também como é que vocês são, se vocês gostam ou não gostam, e se não gostam, o motivo por que não gostam, né? Eu selecionei aqui alguns motivos que eu escuto com frequência no consultório. Então, primeira coisa, preguiça, né? É muito frequente. Ah, não, morro de preguiça, né? Falta de tempo, que na verdade a gente entende que não é tanto falta de tempo, é falta de priorização, né? Dentro da minha rotina, eu prefiro outras atividades, então acaba não me sobrando tempo para fazer exercício físico. A própria, né, falta de motivação, não consegue enxergar valor naquilo, embora a gente saiba, todo mundo sabe, né, dos benefícios do exercício físico, eu duvido que alguém desconheça, né, o benefício do exercício físico. Mas mesmo sabendo, a gente não consegue, aquilo não é suficiente para motivar, né? A gente não consegue encontrar motivação para buscar o exercício físico. Tem algumas situações também, né? Situações de desordens metabólicas, por exemplo, resistência insulínica, em que a gente tem um cansaço extremo. Geralmente as pessoas que têm, né, obesidade, excesso de peso com resistência insulínica, elas tendem a ser mais cansadas, mais desanimadas pela própria alteração metabólica. E isso também pode contribuir, né, para uma não aderência, né, para você não gostar da atividade física. Olha que legal, demora para ver resultado. É verdade. A gente pode um dia combinar de falar só das motivações para fazer exercício físico. É um tema super interessante também. Muito bem. Tem também a vergonha, né? Então, muitas pacientes me relatam que têm vergonha de ir para academia porque estão acima do peso, né? Se a gente imaginar a academia, ela acaba sendo um ambiente com foco mais estético, né? Então, as pessoas que estão acima do peso, elas não se reconhecem ali, né? Elas vão para lá, veem pessoas atléticas, pessoas magras, e aí elas se sentem um pouco, né, um peixe fora d'água. Então, isso também é um fator, né? O que elas pensam? Assim, eu vou emagrecer primeiro para poder ir para academia. Já ouvi várias vezes isso. Eu prefiro emagrecer um pouquinho, eu vim aqui com a senhora porque eu quero emagrecer um pouquinho para depois eu ir para academia, né? Então, é justamente por essa vergonha. Isso é um relato delas, tá? Não sou eu que estou falando. Então, queria que vocês me mandassem aí o relato de vocês, né? Quais são os motivos aqui que de repente, bloqueiam vocês, né, a realizar exercício físico. Eu vou dar o meu relato. Então, assim, eu gosto de exercício físico, né? Mas eu também não amo e também não odeio, tá? Então, para mim, assim, claro que eu entendo os benefícios, eu sei dos benefícios, mas, assim, eu também tenho um pouco de dificuldade de me motivar. Não é uma coisa, assim, muito motivadora para mim, né? Então, quando eu tô lá, eu até gosto, né? Mas eu tendo a ter um pouco de preguiça de procurar o exercício físico. Então, assim, o que eu
percebo, né, que me bloqueia? Então, eu percebo, assim, que eu penso que eu vou perder horas de outra coisa que eu gosto de fazer mais, né? Então, é um pensamento sabotador, na verdade, né? Então, eu vou perder, por exemplo, eu gosto muito de ficar em casa lendo artigo, né? Estudando os meus casos clínicos, e aí eu penso, nossa, eu vou para academia, né? Vou gastar tempo no trânsito, vou fazer exercício lá, vou voltar, eu poderia ler 3 artigos nesse tempo que eu vou perder na academia. Então, sempre tem alguma coisa que bloqueia a gente, né? Fico cansada no final do dia, tento manter o foco, manter o foco para buscar o resultado, né? Mas, na verdade, dá muito cansaço, realmente, principalmente quem coloca para fazer no final do dia, né? Muito bem. Então, aí, assim, o que acontece? O que as pessoas pensam? Eu já não gosto de exercício físico, então, né, eu já não vou fazer mesmo. Então, eu também não vou fazer a dieta, porque o que o meu cérebro entendeu? Eu preciso dos dois para emagrecer. Se eu não vou fazer um, então eu acho que eu também não vou fazer o outro, e aí vou me conformar, né? E no fundo, ninguém está conformado de estar acima do peso, né? A gente sofre, mas você não quer tomar aquela atitude de buscar, né, de realizar ali a dieta e a atividade física. E aí acaba levando a uma inércia. É aquele mesmo raciocínio da genética, quando eu comentei na live que a gente falou da genética, eu já tenho a genética ruim mesmo, então eu não vou, né, assim, não vou perder meu tempo, né, fazer o quê? Não vou fazer nada, então, não tá nas minhas mãos, né? Então, como é que a gente consegue tentar resolver esse impasse? Então, assim, a gente tem que lembrar que para emagrecer, primeira coisa, então a gente tem que comer menos do que a gente gasta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente tem que gastar mais do que a gente come. Aí você fala assim, nossa, mas isso é a mesma coisa, né? Parece são duas formas de ver a mesma coisa. Realmente mas o foco é totalmente diferente. Então, na primeira frase, né, comer menos do que gasta, eu estou focando na comida. E na segunda frase, gastar mais do que come, eu estou focando no gasto calórico, né? E aí, quando eu foco no gasto calórico, o que vem na minha cabeça? Exercício físico. Porque aí eu entendo que o gasto calórico é igual a exercício físico. E, na verdade, não é, né? Não é. O exercício físico, ele é um tipo de gasto calórico. E aí vocês devem estar se perguntando, e quais são os outros tipos de gasto calórico? Então, anota aí que esse é muito importante. Ficar em repouso. Aí você vai falar assim, nossa, que esquisito isso, né? E é verdade. Então, ficar em repouso, mesmo em repouso, a gente gasta caloria, tá? Então, eu preciso que vocês tenham isso na cabeça. Assim, deixa eu tentar explicar até para desmistificar. É como se fosse uma poupança, né? Uma poupança não, uma aposentadoria. Então, imagina que você se aposentou e aí você se aposentou e vai ganhar 5.000 reais por mês. Então, esses 5.000 reais é a sua aposentadoria, você está garantida naquilo, né? Mesmo que você fique em casa, mesmo que você viaje, o que quer que você faça é aquilo que você tem. Então, o gasto calórico do repouso é aquela nossa garantia, é aquilo que a gente tem, né? Então, precisa ficar com isso na cabeça, tá? Outro tipo de gasto calórico são as atividades cotidianas, né? Assim, as coisas que a gente faz, lavar uma louça, limpar uma casa, trabalhar. Por exemplo, quando eu tô atendendo, eu aqui na live com vocês, né? Eu tô gastando energia, vocês estão gastando aí, raciocinando, né? Escrevendo aí as mensagens. Então, tudo que a gente faz, a gente tem, né? É uma forma também de gastar energia, tá certo? Então, assim, claro que eu não tô passando essa informação para vocês no sentido de estimular que fique no sofá. Não é isso, né? Para quem já faz exercício, perfeito, ótimo, você já tá, né, fazendo um extra. Então, assim, para quem faz exercício, é como se você tivesse a sua aposentadoria, mas você resolvesse fazer um bico, né? E aí você vai fazer um bico e nesse bico você vai ganhar mais 2.000 reais por mês. Então, você vai ter os 5.000 da sua aposentadoria, mais os 2.000 reais, e aí no final você vai ter ali 7.000 reais. Então, você tem o garantido da sua aposentadoria, que na verdade é o metabolismo de repouso, que todos nós temos, e aí você pode aumentar isso com exercício físico, por exemplo. Lembrar que as atividades do cotidiano também são uma forma de aumentar um pouquinho aí o gasto, né?
Então, a ideia não é estimular que fique no sofá, mas é mostrar para aqueles que estão no sofá que ainda assim é possível emagrecer, porque você tem um gasto de repouso, você tem um gasto que permanece o tempo inteiro, faça chuva ou faça sol, ele permanece. Por que ele permanece? Por que ele é presente? Porque é o gasto que você tem para manter as suas funções vitais, né? Então, para você respirar, para o seu coração bater, para você manter a temperatura corporal, para os seus órgãos funcionarem. Então, é o gasto basal que a gente precisa ter, tá? E aí, o que eu vou focar, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu já sei que eu não vou me exercitar, então eu vou focar naquela primeira frase, né? Qual que é a primeira frase? Comer menos do que eu gasto, certo? Então, esse é o primeiro ponto, não quero que vocês esqueçam disso. Acho que tá pausando um pouquinho, não sei se vocês estão me ouvindo, deu uma pausa aqui, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dominar as estratégias relacionadas à comida, tá? E aí eu lembro para vocês que eu falei muito disso na live de low carb e falei muito disso na live quando a gente falou de desatenção na hora de comer, tá? Então tem várias dicas aí, para quem não viu, por favor, assistam, tá certo? Outra coisa que pode me ajudar também, investir mais nas atividades do cotidiano. Falou? Pode repetir a frase. Falhou. Tá, então eu vou voltando aqui. Então, como é que eu vou fazer, né? Eu vou focar eu não vou fazer exercício. Já decidi que eu não vou fazer exercício. Então, aquela segunda forma de olhar, quer dizer, gastar mais do que come, eu não vou conseguir acelerar muito aquilo, né? Eu só vou conseguir acelerar muito aquilo através, por exemplo, das minhas atividades no cotidiano. Mas, assim, isso não aumenta muito, né? Então, no máximo, assim, ao invés de pegar um elevador, eu vou subir uma escada, vou tentar andar mais a pé ao invés de dirigir. Mas a gente sabe que, né, na vida moderna, na correria, tempo, né, é um fator importante, então a gente acaba, né, pegando o atalho, pegando o mais fácil. Com isso, claro que tem uma diminuição aí do nosso gasto energético. Mas, assim, ainda que eu não seja uma pessoa ativa, eu posso trabalhar com o meu gasto de repouso, né? E aí, para eu trabalhar com o meu gasto de repouso, eu tenho que focar naquele outro olhar, naquela outra estratégia, que é comer menos do que eu gasto, tá? Porque eu já tenho um gasto fixo, né? Mais ou menos, eu já tenho um gasto garantido. É o que eu tô falando, é aquela minha aposentadoria, né? O meu gasto garantido. Então, eu vou ter que trabalhar a minha alimentação de acordo com esse gasto que eu já tenho garantido, tá certo? Então, né, lembrar dessas situações e, assim, acima de tudo, confiar no nosso metabolismo de repouso, né? Você tem esse metabolismo, por mais que você imagine que não, tem muita gente que deve estar pensando aí, o meu metabolismo de repouso não funciona, ele tá lento, né? E realmente não funciona, o meu metabolismo, né, é lento e eu não acredito nisso. Na verdade, o seu metabolismo funciona porque você está vivo, tá? Então, só o fato de estarmos vivos é uma garantia de que o metabolismo está funcionando. E uma informação importante: as pessoas mais pesadas, né, com mais excesso de peso, elas têm um metabolismo ainda maior. Você deve estar achando isso muito estranho, né? Eu sempre ouvi dizer que as pessoas acima do peso têm um metabolismo lento. Então, vamos tentar entender isso aí. Se eu tenho uma pessoa, assim, eu tenho que entender quando eu estou comparando duas pessoas, por exemplo, com o mesmo peso. Então, imagina duas pessoas com peso de 90 quilos, as duas, só que uma tem muita gordura, então esses 90 quilos são basicamente a base de gordura, e a outra tem muito músculo, então esses 90 quilos são a base de músculo, principalmente. Entre essas pessoas, o metabolismo dessa aqui, que tem mais músculo, vai ser mais rápido, mesmo eles tendo a mesma idade, o mesmo peso, esse aqui vai ter metabolismo mais rápido, mais acelerado do que esse aqui, tá? Agora, este aqui, que tá com obesidade, vai ter um metabolismo maior do que quando ele mesmo era mais magro. Por que o nosso metabolismo aumenta quando a gente aumenta de peso? Porque o nosso organismo ele despende mais energia para nos manter, né? Para fazer as nossas funções. Ele precisa de muita energia, até para sustentar a gente, até para sustentar o excesso de peso. Tá? Então, é normal, é esperado que esse metabolismo seja aumentado nas pessoas que têm mais peso, tá certo? Muito bem, então eu vou dar um exemplo prático aqui que eu simulei. Então, imagina uma mulher
tá um pouco acima do peso, e aí imagina que ela tem o metabolismo de repouso de 1.500 calorias. Então, uma mulher acima do peso, metabolismo de repouso em torno de 1.500 calorias. O que eu tô querendo dizer? Ela gasta 1.500 calorias, é a aposentadoria dela, aquilo ali tá garantido, ela vai gastar. 1.500 é o mínimo que ela vai gastar. Ela pode até gastar mais, aumentando as atividades cotidianas ali dela, tá? Então, assim, só para se manter viva. E aí, assim, para emagrecer, eu preciso criar um balanço energético negativo nessa mulher. O que significa isso? Eu preciso propor para ela um cardápio, uma dieta que tenha menos caloria do que essas 1.500, né? Então, por exemplo, eu poderia pensar em 1.200 calorias. A gente vai dar exemplo aí mais para frente. Aí começam as estratégias erradas, né? Então, eu sei que eu tenho que criar um balanço negativo, eu sei que eu gasto em torno, por exemplo, aí de 1.500, mas eu propus, sei lá, 1.000 ou 1.200. Aí começam as estratégias negativas. O que as pessoas pensam? Ah, não, então eu vou comer muito menos, porque aí eu vou perder peso muito mais rápido. É verdade, né? Se você diminui muito mais, por exemplo, se você faz um cardápio de 700, 800 calorias, realmente a perda de peso tende a ser mais rápida, só que você não tolera isso por muito tempo, né? Ninguém tolera uma dieta tão restritiva por muito tempo. Então, é o tipo de tratamento que não vai se sustentar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas focam em comida de dieta, né? Então, as pessoas vão focar em comida de dieta, quer dizer, eu vou, dentro dessa minha rotina, eu vou comer só frango grelhado, salada, papapá. E aí, você passa a não ter prazer com aquela comida, né? Então, quer dizer, é como assim, eu digo assim, que é você fazer um mau uso das suas calorias. Você tem disponível aí, por exemplo, 1.200 calorias, e aí você vai preencher essas 1.200 calorias com um frango bem seco, esturricado, sem graça, né? Então, lembrar que a comida precisa dar prazer. O que dá prazer na comida? Quando ela é bem temperada, quando ela tem um pouco de gordura. Então, é isso que dá prazer pra gente, tá? É que nem a história, assim, imagina que eu vou dar R$ 1.200 para você gastar no shopping. Aí eu imagino que você vai voltar para mim com um vestido maravilhoso, um sapato da moda, uma bolsa linda, e aí você volta cheia de, sei lá, comprou pirulito, sei lá, uma coisa assim bem, sabe? Quer dizer, você fez um mau uso do dinheiro. Então, quando a gente foca só em comida de dieta e aí você gasta as suas calorias só com comida ruim, na verdade você está fazendo isso, né? Você está fazendo mau uso das suas calorias. E o terceiro erro de estratégia, né, é você focar só em calorias. E aí você esquece de nutrir o corpo. Então, quando você foca só em calorias e não nutre o corpo, o teu corpo vai sentir a falta do nutriente. E aí, como é que ele vai manifestar isso? Querendo comer. E aí você vai estar sempre buscando comida. Por quê? Porque nas refeições que você deveria ter usado para nutrir o corpo, você não usou. Você focou só em caloria, você esqueceu do equilíbrio ali dos macronutrientes, e aí você esqueceu de dar nutrientes para o seu corpo, ele vai ficar loucamente buscando nutriente, e aí você vai se manifestar sempre com aquela vontade de comer, né? Aquela coisa impulsiva, aquele hábito excessivo, né? Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer na prática aí nesse exemplo? Vamos imaginar que a gente estipulou uma dieta de 1.200 calorias. Aí você vai perguntar para essa mulher quantas refeições ela quer fazer por dia, tá? Então, imagina que ela vai te responder que ela quer fazer dentro dessas 1.200 calorias, que foi o cardápio que você propôs para ela. Lembrando que esse cardápio, ele tá focando em emagrecimento porque ele vai criar um balanço negativo em relação ao gasto normal dela, ao gasto, aquela aposentadoria dela, né? Aqueles 1.500 que ela tá gastando garantido, tá? Então, aí você pergunta, quantas refeições você quer fazer? E aí ela fala assim para você, eu quero fazer 4 refeições. Aí você vai perguntar para ela qual é o tamanho dessas refeições, como é que você quer fazer? Então, vamos supor que ela te diga, eu quero fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, você pode pegar esses 1.200 e distribuir nessas 4 refeições igualzinho. Então, cada refeição vai ter o quê? 300 calorias. Então, você vai dizer para ela, você vai ter opção de 300 calorias aqui no café da manhã, 300 no almoço, 300 à tarde e 300 no jantar. Aí ela fala assim, não, mas eu gosto de fazer um bom almoço, né? Eu gosto de fazer um bom jantar. Então, você fala assim para ela, então eu vou reequilibrar. Eu vou fazer uma dieta que você vai comer, por exemplo, 400 calorias no almoço,
400 no jantar, e aí vai sobrar só 200 para o café e 200 para o lanche da tarde. Ou então ela pode falar assim para você, não, eu quero só fazer um almoço bem calórico, um almoço bem cheio, e aí os outros eu posso fazer uma refeição menorzinha. E aí você pode distribuir 500 calorias no almoço e aí 200 e pouco em cada uma das outras refeições. Então, né, entende que tanto a frequência de comer quanto a quantidade vão importar. E aí, qual que é o racional? Se eu escolho comer mais frequentemente, ou seja, se eu quero fazer mais refeições, as minhas refeições vão ficar menores em caloria. Se eu opto por fazer menos refeições, eu tenho um potencial de comer mais calorias em cada uma dessas refeições, não é verdade? E aí, assim, olha que interessante, uma dica super boa também. Lembra que o gasto dessa mulher é de 1.500 calorias por dia. Se eu dividir 1.500 por 24 horas, que é o tempo que tem um dia inteiro, eu vou ter entre 60 e 70 calorias por hora. Então, é interessante a gente pensar assim, olha, por exemplo, a gente começou essa live 7 horas, 19 horas, né? Então, quando a gente terminar ali por volta das 20, a gente já vai ter gasto, eu já devo ter gasto umas 60 calorias, né? Talvez um pouco mais, porque eu não estou em repouso, porque eu estou me comunicando com vocês. Aí adiciona um pouquinho as calorias, lembra das calorias do cotidiano, né? As calorias das atividades que a gente faz, mas digamos que eu fique ali em torno de 60 calorias. Por que é interessante a gente ter essa percepção? Porque se eu dei para essa mulher um almoço de 400 calorias, quanto tempo esse almoço vai demorar para ser metabolizado? Né? Então, aí o que a gente faz? A gente faz 400 dividido por 70, que 60 ou 70, né? Aí depende, tá? Então, aí vai dar em torno de 5 a 6 horas. Então, o que significa isso? Se eu comi meio-dia uma refeição maior, uma refeição de 400, 500 calorias, eu preciso manter um jejum mais prolongado à tarde e eu só devo voltar a comer lá para as 6 da tarde, né? Porque aí eu dei o período para o meu organismo metabolizar e aí eu não acumulei, tá? Então, essa percepção é muito interessante para a gente gerenciar as nossas refeições. E aí faz todo sentido com aquilo que eu falei para vocês. Se eu como pouquinho, se eu como 200 calorias, em 2, 3 horas isso vai ser metabolizado no meu corpo, então já vai me dar potencial de comer novamente, né? Então eu vou poder fazer mais frequências de refeição, porque as minhas refeições são menores. Se as minhas refeições são maiores, eu preciso, né, propor para o meu organismo um maior tempo de jejum, até para dar tempo dele queimar aquilo lá. Mesmo sem que eu faça exercício, ele vai queimar. Só que eu preciso dar esse tempo para ele, né? E aí o que a gente quer fazer? A gente quer comer muito toda hora. E aí a gente engorda, né? A gente não vai conseguir ter o resultado de emagrecimento. Então, primeiro, a gente acreditando, confiando no nosso metabolismo de repouso, a gente tendo uma noção, uma ideia de quantas calorias mais ou menos a gente gasta nesse metabolismo de repouso. E a gente sabendo o que a gente quer, a proposta que a gente quer, né? Então, assim, quanto que eu vou aguentar diminuir desse metabolismo de repouso e ainda ter prazer durante o dia, durante as minhas refeições, né? Então, isso é importante também. E aí você vai para a divisão das suas refeições. Aí você vai pensar, eu quero fazer muitas refeições com pouca caloria ou eu quero fazer poucas refeições com um pouquinho mais de liberdade de caloria em cada uma delas, tá? Então, isso é super importante. É você definir essa escolha. E aí, claro, né, você vai adequar para o seu perfil. Se você me perguntar, o que eu vou te falar? Eu prefiro fazer menos refeições com maior potencial calórico, tá? Então, eu prefiro fazer 3, 4 refeições e poder ter um pouco mais de liberdade de comer nessas refeições. Primeiro porque eu tolero bem um jejum, eu fico tranquilamente 5, 6 horas sem comer, principalmente se eu tiver comido uma refeição maior, né? Por exemplo, no almoço, então eu consigo ficar até 6, até 7 da noite, então eu tolero bem o jejum. Eu acho que a gente se conecta muito melhor com a nossa fome, com a nossa saciedade, quando a gente permanece maior tempo de jejum. E se você quer sempre comer com frequência, se você opta por aquela outra opção de você comer mais frequente
com menor caloria em cada refeição, eu acho que isso, de certa forma, em algumas pessoas pode induzir o vício para a comida, né? Você está sempre dependendo de comida, você está sempre buscando comida. Então, eu acho que isso, assim, pode atrapalhar um pouquinho, né? Então, precisa avaliar o perfil da pessoa, na verdade. Mas é possível emagrecer também fazendo com mais frequência, sabendo que as refeições vão ser menores em caloria, né? Então, aí cada um vai buscar ali o seu perfil e ver o que prefere, né? Mas é uma dica legal, você, inclusive o que eu falei ontem, né, que eu dei o exemplo, vamos supor que você tenha furado e tenha tomado um sundae, né, em torno de 500 calorias ali. Vamos supor que você almoçou e aí você tomou um sundae, adicionou 500 calorias ali no seu almoço. Então, você pode, como é que você pode compensar de certa forma? Você pode ficar mais tempo em jejum, porque aí o seu próprio organismo vai conseguir metabolizar aquilo ali. E aí você não vai acumular muita comida, né? Não vai acumular muito balanço positivo no seu organismo, tá? Então, é uma dica legal. Então, já estou finalizando, já estou aqui com 26 minutos de live. Então, assim, vou fazer um apanhado geral, são dicas, assim, resumindo tudo o que eu falei. Então, primeira coisa, decida quantas refeições você quer fazer por dia. Esse é o primeiro ponto, né? Considerando que aí isso vai interferir no tamanho das suas refeições. Segunda coisa, decida o tamanho delas, né? Então, aí, eu decidi que eu quero fazer 4 refeições, mas e aí? O tamanho delas, eu vou dividir essas calorias igual em todas as 4 refeições, ou eu quero diferente, eu quero almoço e jantar maior, ou eu quero café e almoço maior, e lanche e jantar menor, e aí eu vou pensando como é que eu quero equilibrar. Isso não precisa ser fixo, tá? Então, olha, acontece muito comigo, eu geralmente não tomo café da manhã, ou como muito pouco no café da manhã, às vezes só um café preto, um café com leite, não tenho o hábito de comer de manhã. Mas quando eu vou para hotel, que tem aquele café da manhã maravilhoso, e aí o pensamento sabotador também, já tá pago, né? Então eu vou comer, né? E aí também tem a fome visual, de você olhar e ter vontade. Então, quando eu vou para hotel, eu como, eu realmente como bem no café da manhã. E aí, como meu organismo está acostumado a não comer, então eu tô comendo num momento em que eu não tô acostumada, né? Aquela comida, ela vai ficar muito tempo, essa comida que eu comi vai ficar muito tempo no meu organismo. Então, o que acontece? Chega na hora do almoço, eu não tô com fome. Eu percebo que eu nem tô com fome, porque aquilo ali que eu comi de manhã ainda está sendo metabolizado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso optar por almoçar um pouco mais tarde, né? Ou se eu tiver horário para almoçar, vamos supor, às vezes eu vou pro hotel, mas eu vou para curso, né? Então, eu tenho horário. O que eu faço? Eu como um pouquinho menos no almoço, tá? Porque aí eu não vou acumular caloria, né? Então, você pode usar essa estratégia de aumentar o teu tempo de jejum e você pode também variar. Porque se você definiu que são 4 refeições, isso aí é para tua rotina, mas vez ou outra que você troque, né, que você faça uma refeição diferente, você pode compensar nas demais e aí você pode aumentar o tempo de jejum e reduzir, por exemplo, o teu almoço. Seria uma forma de você compensar o excesso calórico do café da manhã que o organismo não está acostumado, tá? Muito bem. Terceira coisa, focar em refeições nutritivas. Essa é uma das mais importantes, na minha opinião, né? Então, é aquela história, não adianta eu também focar só em calorias, só como é que eu vou distribuir as calorias, se eu esquecer de focar nos nutrientes. Então, eu falei bastante disso na live em que a gente comentou sobre low carb, tá? Então, assistam lá, é bem interessante. Amanhã eu vou falar de comida de dieta, vou voltar a falar disso, tem uma discussão muito interessante amanhã, não percam, tá certo? Então, lembrar de priorizar sempre a nutrição. Outra coisa, quando eu faço uma dieta equilibrada, uma dieta rica em nutrientes, eu consigo ficar maior período em jejum. Então, isso me facilita, né? Eu consigo ficar maior período sem ter fome, porque eu comi provavelmente uma boa cota de proteína, eu comi fibra, então isso ajuda o meu organismo, isso ajuda a aumentar a saciedade, tá? E o quarto é lembrar, né, assim, para a maioria das pessoas, esse metabolismo de repouso, né, se eu faço isso por hora, ele vai
ele vai representar ali mais ou menos 60, 70. Se é uma mulher mais magra, mais jovem, isso pode cair, assim, né, menor, isso pode cair para 50, 50 a 60. Se é um homem mais forte, maior, isso pode subir para 80, 90. Lembrar que pessoas, né, muito obesas, pessoas já em grau importante de obesidade, elas podem ter um gasto de repouso aí de 2.000, 3.000 calorias, às vezes até mais do que 3.000. Então, vamos imaginar que ela tenha, só para a conta ficar fácil, vamos imaginar que ela tenha um gasto de repouso de 2.400 calorias. Então, se eu divido 2.400 por 24 horas, ela vai ter um gasto em torno de 100 calorias por hora, tá? Então, lembrar, né, o que eu comentei, que as pessoas com mais peso têm um metabolismo maior, tá? Que é justamente para poder, né, se manter, se sustentar, para poder sustentar todo aquele peso, tá certo? Aí, assim, eu coloquei aqui um exemplo, assim, né, só para a gente finalizar. Então, nessa dieta aí, nesse cardápio de 1.200 calorias. Então, se eu opto por comer de 3 em 3 horas, eu vou acabar fazendo de 5 a 6 refeições por dia, e cada refeição vai ter de 200 a 240 calorias só, né, se eu for dividir igual, obviamente. Claro que eu posso, mesmo fazendo 5, 6 refeições, eu posso aumentar um pouquinho do almoço e posso fazer um lanche de 80, 100 calorias, um copo de leite, por exemplo, né? Eu posso fazer um lanche bem mais leve, e aí eu compenso. Mas, de qualquer maneira, no geral, as refeições vão ser muito baixas em caloria. Se eu como de 4 em 4 horas, né, isso vai me gerar mais ou menos 4 refeições por dia. E aí eu já aumento um pouquinho mais o poder de cada refeição. Já posso comer, por exemplo, 300 calorias por refeição. E se eu como a cada 5 horas, isso vai me gerar 3 refeições por dia em média. E aí eu já posso aumentar um pouquinho mais. Já posso comer, por exemplo, 400 calorias em cada refeição. Então, está nas nossas mãos. É importante lembrar da existência do metabolismo de repouso. As pessoas não lembram disso, tá? E quando a gente lembra disso, a gente relaxa, a gente diminui a culpa, a gente curte mais a refeição, curte mais a alimentação, a gente começa a se relacionar de forma diferente com a comida e passa a ser muito mais prazeroso. E aí você confia no seu corpo, você tem que confiar no seu corpo, né? É tudo muito equilibrado, só que a gente faz coisas que acabam desequilibrando, né, a nossa fisiologia, né, os nossos sistemas aí fisiológicos. Acho que era isso, gente. Deixa eu ver aqui, vi bastante comentário, deixa eu ver se eu consigo responder. Deixa eu logo ver aqui no Facebook, YouTube. A Nara falou que gosta de exercício, faz musculação em função da massa magra. Perfeito, tenho 52 anos, mas estou no meu peso saudável. Excelente, excelente, Nara, parabéns. Você é um exemplo, uma inspiração para todos nós. Quando a gente tem muita ansiedade, o que faz, doutora? Então, é o que eu falei, né, Paula? Claro que a ansiedade, ela tem muitos fatores, e aí, dependendo do que for, você pode precisar de uma ajuda profissional, de uma ajuda psicológica, de uma ajuda psiquiátrica, mas, assim, saber de algumas coisas simples, como, por exemplo, saber da existência do metabolismo de repouso, tende a nos deixar mais tranquilo, né? A gente sabe que a gente tem um mecanismo aí de compensação, né? E aí eu acho que isso ajuda também a administrar melhor as nossas refeições. A Marluce perguntou, excelente pergunta, como se calcula o metabolismo de repouso? Então é assim, gente, existem exames específicos, né? O melhor exame, o exame padrão ouro, é chamado de calorimetria. Mas é um exame que a gente acaba não tendo muito, assim, não pedindo muito na prática, né? A gente usa muito em pesquisa, ele é possível de fazer, tá? Mas assim, a gente não vê as pessoas indicando e fazendo muito, mas o exame é considerado o exame padrão ouro. Então, se você me perguntar, eu quero ter certeza do meu gasto calórico, é a calorimetria. Agora, sim, existem outras formas. Então, o exame de bioimpedância, que é o exame de composição corporal, o exame que mostra a massa magra e a massa gorda, ele dá uma estimativa do nosso gasto, tá? Do nosso gasto de repouso, nosso gasto basal. E tem umas fórmulas também, né? Então, se jogar no Google, você encontra umas fórmulas matemáticas, mas que é simples, você coloca alguns dados seus e aí ele calcula, né? Então, é possível você estimar dessa forma. Então, tanto através das fórmulas quanto através da bioimpedância, é uma estimativa, é só para dar uma noção. A calorimetria é o resultado mais fidedigno, tá? Vamos ver aqui agora no Instagram.
Descobri que estou com gordura no fígado. O especialista que devo procurar é o endócrino. Me mandaram procurar um nutricionista, de preferência os dois, tá? Quando você acumula gordura no fígado, da mesma forma que a gente acumula gordura no corpo, a gente acumula gordura no fígado, tá? Então, na verdade, mostra pra gente um excesso calórico. Então, você, por algum momento, né, por algum tempo, você criou no seu organismo um balanço energético positivo. É o contrário do que você precisa fazer para emagrecer, né? Então, você provavelmente ganhou peso, e aí esse peso, ele se manifestou também na forma de gordura no fígado. E aí, assim, essa gordura no fígado, ela pode surgir de forma precoce ou de forma tardia no ganho de peso. Então, assim, tem gente que engorda só um pouquinho, quer dizer, vamos falar aí de IMC, né? Lembra? O IMC é o índice de massa corpórea, o IMC normal é até 25, na verdade é até 24,9. A partir de 25, você já considera sobrepeso. Tem gente que chega com IMC de 25, 26, ou seja, ganha um pezinho e aí chega no início ali da faixa de sobrepeso e já manifesta gordura no fígado. E tem gente que tem que engordar muito peso, ou seja, só já em grau de obesidade, IMC acima de 30, às vezes IMC acima de 35, e aí sim manifesta a gordura no fígado, tá? Isso, o momento de aparecimento é geneticamente determinado, mas ela só vai aparecer se você engordar, tá? Então, mesmo para aqueles que vão apresentar gordura no fígado numa faixa de IMC de 25, 26, mesmo para eles, se eles não engordarem, se eles se mantiverem no IMC normal, eles não vão desenvolver a gordura no fígado. Então, a gente diz que o principal fator é o ganho de peso, né? Então, é alimentação e hábitos, que é tudo que a gente está discutindo aqui, né? Nessas lives e também nas minhas redes sociais, que é uma coisa que eu gosto de falar, justamente porque eu sei que é muita coisa, é muito difícil mudar hábitos, são muitos detalhes, e a gente não consegue vencer isso numa consulta médica. Então, na verdade, a ideia dessas discussões é uma complementação da consulta médica. Não sei se eu te respondi, mas é isso, né? Você pode procurar os dois. E você já pode aplicar as coisas que a gente está discutindo aqui. Mesmo antes de você conseguir marcar a consulta, você já pode aplicar, porque aí você já vai estar trabalhando ali para o seu emagrecimento. Aqui foi quando eu perguntei, aqui no início, né, as respostas, quando eu perguntei sobre atividade física, sobre exercício físico, né, então algumas respostas assim, eu gosto, porém tenho preguiça. Eu tenho um pouco também. Tenho tempo, mas muita preguiça. Então, é a motivação, né? Falta a motivação. Precisa encontrar como se motivar. E aí a gente pode combinar um dia para falar sobre motivação de exercício físico, né? Mas realmente é uma ciência, né? Muito comum em consultório mesmo. A Carol, minha amiga, cardiologista, a doutora Caroline, é comum essa dificuldade de você engajar o paciente para o exercício físico. Por isso que eu pensei nesse como um tema forte, né, para discutir numa das lives, justamente porque eu sei que é uma coisa realmente muito comum e é um grande calo no pé. É aquela ideia que eu comentei no início, né? A pessoa tem aquela ideia de que só vai emagrecer se fizer exercício físico junto com a dieta, né? Demora para ver o resultado, né, que eu já tinha comentado realmente. Aqui, eu queria até fazer um comentário, assim, eu acho que quando a gente decide fazer exercício físico, principalmente se é dentro de um contexto de emagrecimento, eu acho que a gente tem que, assim, a gente não pode fazer o exercício físico com foco de aumentar o nosso gasto metabólico, embora ele aumente, né, embora seja, como eu comentei com vocês, é uma estratégia para você aumentar o seu gasto energético, o seu gasto metabólico, e aí, se você aumenta e come menos, ou seja, se você gasta mais do que você come, você também emagrece. Só que o que acontece é que é justamente isso, né? Ele aumenta um pouquinho, mas assim, demora a aparecer o resultado. Então, assim, eu acho que a gente tem que iniciar, quando a gente vai iniciar um exercício físico, a gente tem que iniciar muito mais pensando no bem-estar
ali imediato, né? Então, por isso que eu digo que eu não sou a favor de você fazer um exercício físico obrigado, um exercício físico que você odeia. Eu tenho muita paciente que faz musculação porque sabe da importância do ganho da massa magra, mas odeia, e aí vive infeliz. Então, acho que assim, você poderia pensar numa outra atividade que pudesse te dar mais prazer, né? Com a qual você tivesse mais afinidade, um pilates, uma dança, balé fitness, tem muita coisa hoje, tem muita opção hoje em dia nas academias, né? Então, acho que é por aí, assim, é você ver a atividade física como mais uma atividade, como eu comentei ontem, das atividades prazerosas. Você vê o exercício físico como uma atividade para encher o seu potinho do prazer, né? Porque aí você vai se envolver com uma outra coisa que é diferente de comida, né? Então, acho que é mais por aí para você poder ter sustentabilidade no exercício físico. Existe diferença entre emagrecimento e perda de peso? É a Érica, é minha residente, eu acho. É a Érica. Existe, assim, na verdade, depende do ponto de vista, né? A gente acaba, na prática, a gente acaba usando como sinônimo, né? É que, assim, quando você perde peso, teoricamente, se você for raciocinar, você pode perder peso por perda de gordura, você pode perder peso porque você desinchou, né? E aí, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tende a focar mais na perda de gordura. Mas o fato é, na prática, a gente usa como sinônimo, né? Acho que a gente usa como sinônimo mesmo. Agora, o importante é a gente ter essa percepção, é a gente ter a noção de que nem sempre a balança vai nos mostrar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E principalmente, né, como eu comentei, acho que foi ontem, né, que a gente demora a perder, a gente tem que criar um balanço negativo muito grande para a gente perder um pouquinho de gordura. Então, não vejo como saudável você se pesar com muita frequência, né? Gera muita ansiedade, você vai começar a detectar aquelas pequenas oscilações que às vezes é um pouquinho mais de inchaço, um pouquinho menos de inchaço. Às vezes você se anima e, na verdade, você nem perdeu gordura ainda, você só desinchou um pouco, o que não é uma coisa ruim, tá? Às vezes, só de você mudar a alimentação, por exemplo, quem come muito carboidrato, e aí começa a diminuir mais o carboidrato, já sente desinchar, já perde um pouco de sal e água. E, na verdade, esse é o primeiro passo para depois o organismo ir equilibrando, né? Deixa eu ver, as perguntas estão aqui para baixo. A Suzane está ouvindo no carro. Obrigada, Suzane, minha amiga também, doutora Suzane. Adorei a explicação. Eu acho que foi quando eu falei da velocidade, né? É interessante a gente pensar que a gente tem uma velocidade de queima calórica, né? Uma velocidade de queima energética. Essa velocidade é exatamente quantas calorias por hora. Então, quando a gente tem essa noção, isso não é fixo, né, gente? Claro que não é fixo. Então, se eu fico uma hora deitada, eu vou ter aquele mínimo. Se eu fico uma hora, por exemplo, cozinhando, uma hora fazendo alguma atividade, eu vou ter um pouquinho mais. Mas é interessante a gente trabalhar com mínimo, porque se você trabalhar com mínimo, você só tem ganho, né? Você só tem resultado positivo. Se eu trabalho considerando aquele meu mínimo, que é o de repouso, qualquer coisa que eu faça mais vai me criar mais balanço negativo, e aí vai ser mais fácil emagrecer. Mais favorável para o emagrecimento, né? Eu nunca gosto de dizer que é fácil emagrecer, porque não é nada fácil. O AS perguntou como calcular o metabolismo de repouso, né? Foi a mesma pergunta, já respondi. Passa muito rápido, passa muito rápido, já faltam 20, 15 minutos. A Fernanda, a doutora Fernanda também, minha amiga, tá falando das refeições do dia. Isso, Fernanda, acho que ela perguntou por que eu tô falando das refeições do dia. Então, só resumindo, né, é aquela história, são aquelas duas formas de enxergar, né? Ou você vai gastar mais do que come, ou você vai comer menos do que gasta. É a mesma coisa, mas não é, né? São duas formas diferentes, é o foco que você vai dar. Então, se você não vai trabalhar no gasto, tanto no gasto energético, se você não vai potencializar o gasto energético através do exercício, porque a gente está considerando aqui que a pessoa consegue emagrecer sem fazer o exercício físico, então eu não posso trabalhar
com essa potencialização do gasto energético, então eu tenho que trabalhar com o equilíbrio da ingestão, né? Então, o meu foco vai ser no equilíbrio da ingestão. Então, acho que é isso, porque acho que ela entrou no meio e aí eu estava falando sobre isso. A Mary falou, mesmo sem fome, quando chega na hora do almoço, tenho que comer. Não sei se ela está afirmando ou se é uma pergunta. Talvez seja quando eu falei do café da manhã, né? Então, assim, você pode não... Se você puder não comer, você pode esperar a fome vir. Eu acho que isso é o melhor, né? É o mais, vamos dizer assim, seria o mais fisiológico. Mas é assim, se você, por exemplo, tem algum compromisso, alguma coisa que você precise comer, porque a sua próxima refeição vai ser muito longe, então você pode comer, mas aí você come menos e aí você faz o jejum depois da próxima refeição. Entendeu? Porque aí, vamos supor assim, na história do café da manhã, né? Comi muito no café da manhã, cheguei na hora do almoço, não tô com fome, meio-dia, por exemplo, não tô com fome, tento esperar um pouquinho mais, como lá para 1, 2 horas, mas ainda assim não tô com muita fome. Aí a pergunta é, eu como ou não como? Se eu estiver em casa de bobeira e puder esperar mais, eu posso esperar. Eu espero dar fome, porque aí, teoricamente, eu já reequilibrei, né? O meu gerenciamento ali de refeições. E aí eu como quando der fome. Se eu não puder, por exemplo, se eu tiver que dar aula 2, 2:30 da tarde, então eu tenho que fazer alguma refeição, porque a minha aula só vai terminar 6, 7 da noite e eu não vou aguentar ficar o dia inteiro sem comer, então eu faço uma refeição mais leve, eu faço uma refeição menor, porque na verdade eu só tô fazendo eu não tô fazendo uma refeição porque eu tô com fome, eu tô fazendo uma refeição para garantir alguns nutrientes para o início da tarde, para o meio da tarde, que seria quando eu voltaria a ter fome, né? Então aí é meio que é como se eu estivesse antecipando, mas aí também eu vou esperar novamente o jejum para poder à noite eu realmente ter fome e comer. Tá? Então eu posso fazer esse bem bolado dependendo da minha rotina, né? Se eu não puder ficar sem comer, eu como, mas eu como menos, só para garantir uns nutrientes para tarde. Doutora, posso almoçar na sua casa todo dia? Vai ser um grande prazer. Pode sim. Gordura no fígado, o especialista a procurar é o endócrino, né? É a mesma pergunta, né, Roberta? Então, o endócrino e o nutricionista também é importante. Tenho 49 e estou no peso normal também. Ótimas dicas, obrigada. Estou 12 horas sem fome e de jejum. Exagerei? Então, aí depende da sua tolerância para o jejum, né? Eu acredito que você tem uma ótima tolerância para o jejum, porque se você está 12 horas e não está com fome, então você tolera muito bem o jejum. O que ajuda muito a tolerar o jejum é comer mais proteína, comer mais fibra e comer menos carboidrato. Porque aí você tem um equilíbrio da liberação de insulina e com isso você tem uma melhor tendência à manutenção da saciedade, né? Então, isso facilita você manter o jejum. 12 horas de jejum e ainda sem fome, isso é maravilhoso para perda de peso, né? Quer dizer, o seu balanço hoje com certeza vai ser negativo, né? Imagina que você tem um gasto médio, aí um gasto de repouso, vamos usar os 1.500, vamos dizer que você gasta aí 1.500, 1.800 calorias. Quer dizer, se você fizer uma refeição, são 7 da noite, você deve fazer uma refeição antes de dormir, acredito eu. Então, assim, por maior que seja a sua refeição, mesmo que você faça uma refeição de 500, 600 calorias, você ainda está com balanço negativo. Então, o jejum, na verdade, o jejum, ele não é o jejum intermitente, como muito se fala, né? Ele não é nenhuma estratégia de outro mundo. Na verdade, ele é uma estratégia que facilita você criar esse balanço negativo, né? É muito fácil, porque aí é como se você está rendendo aqui, né, as suas chances ali de ingestão, e aí você chega, por exemplo, no final do dia, e aí você pode comer meio que sem culpa. Agora, claro que você vai continuar buscando a refeição equilibrada, a refeição rica em nutrientes, com bom equilíbrio dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, né? Então, isso sempre é importante, tá? Mesmo que o seu balanço energético já esteja negativo, mesmo que você tenha garantia disso, é preciso manter essa regra, né? Da ingestão de nutrientes, porque senão lá na frente você vai pagar o preço, tá? Mas excelente, muito bom. Tem em Belém esse exame? Acredito que sim. Tanto calorimetria quanto bioimpedância, tem sim.
Pessoas com peso normal podem desenvolver gordura no fígado, tipo se comer muita gordura? Excelente pergunta, porque quando a gente pensa em gordura no fígado, a gente acha que foi excesso de gordura, né? E muitas vezes é excesso de carboidrato, tá? Então, não é só a gordura que se manifesta como gordura no fígado. Na verdade, assim, o mais importante é o balanço positivo, não interessa de onde ele vem, tá? De gordura, de carboidrato. Se você comeu mais calorias do que você gastou, você vai começar a acumular, vai começar a engordar, e isso pode se manifestar como gordura no fígado. Aí, o que as pessoas fazem? Tô com gordura no fígado, paro de comer gordura. E aí, se você parar de comer gordura, aí que a sua dieta vai desandar para o carboidrato. Porque quando você tira gordura, muitas proteínas são acompanhadas de gordura. Então, você acaba comendo mais carboidrato do que o resto. E aí você piora, né? Porque aí você vai piorar a resistência insulínica. A maioria das pessoas que tem gordura no fígado tem resistência insulínica associada, porque é o mesmo mecanismo, né? O mesmo mecanismo de formação. Na verdade, é a mesma origem, né? Não é nem o mesmo mecanismo, é a mesma origem, tá? Então, se tem gordura no fígado, primeira orientação, emagrecer, e aí avaliar se não tem resistência insulínica associada, é muito provável que tenha, e focar na diminuição de carboidratos, além da diminuição calórica, tá? E aí é a live da low carb que a gente comentou, né? Lembrar que não é tirar os carboidratos, na verdade não é nem focar na diminuição de carboidrato, é focar no aumento de proteína e gordura, porque aí necessariamente você vai diminuir o carboidrato. Estou pré-diabética. Como faço para baixar a glicose para não ficar diabética? Olha, é excelente a Andrea ter falado isso, porque assim, a resistência insulínica é um passo anterior, depois da resistência insulínica vem o pré-diabetes, e depois do pré-diabetes vem o diabetes. Então, na verdade, são momentos diferentes da mesma doença, né? E aí, o melhor tratamento para quem é pré-diabético é o emagrecimento. Tá? Claro que existem remédios que a gente pode utilizar focados no pré-diabetes, existem remédios também para o emagrecimento, né, que também vão ajudar, mas assim, no geral, no fritar dos ovos, a orientação é emagreça, né? Mude a sua alimentação, veja a live da low carb, mude a sua alimentação e foque no emagrecimento. Use essas outras estratégias, essas outras lives também tem muita dica boa que pode te ajudar para você conseguir perder peso, e aí com certeza você vai melhorar esse estado pré-diabético, né? É o melhor tratamento para isso, na verdade. Olha que legal, a Nara falou, isso é super interessante, estou aprendendo a ouvir meu corpo. Isso é fundamental mesmo. Quando você, no início, como eu comentei, né, a questão aí da velocidade de queima energética, então você ingere uma alimentação, por exemplo, com 400 calorias, um almoço, vamos dizer assim, e aí você vai esperar ele queimar em torno de 5, 6 horas ali, porque você, teoricamente, conhece mais ou menos aí a tua velocidade de queima calórica por hora. Mas quando você está bem conectada com a sua fome, com a sua saciedade, dá esse tempo, você não precisa nem contar. Começa a dar esse tempo, você já começa a sentir os primeiros sinais de fome, tá? Então, o teu próprio organismo já te dá a mensagem. Não precisa, se a gente sempre tivesse conectado, não precisaria a gente estar falando nada disso. A gente não precisaria saber disso. Agora, saber disso é um atalho para a gente se conectar. Tá? Então, assim, você começa a prestar atenção, assim, você vem de cima para baixo, né? Você começa a prestar atenção, e aí, quando você perceber, você já vai estar reconectada com essas suas sensações internas. Comer somente quando tenho fome, é isso mesmo. Ótima explicação, obrigada. Mais uma live maravilhosa, obrigada. Parabéns, obrigada, gente. Olha, não tenho mais perguntas aqui. Já estamos quase, né, estourando o nosso tempo. Eu acho que eu vou finalizando. Eu só quero lembrar vocês que amanhã é a última live dessa série, né, que eu montei. E não percam, amanhã tem muita coisa interessante, muita coisa boa para a gente discutir. Mandem perguntas aí, a gente vai falar sobre comida, né, alimento, comida de dieta, né, o que é comida de dieta. Vamos, mandem aí as perguntas, as sugestões, que aí eu aproveito e incremento aí no que eu estou preparando para falar, tá certo?
Então, muito obrigada pela presença mais uma vez. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.